Olá, turminha do oitavo ano, vamos para mais uma aula de geografia. Vamos entrar hoje num assunto muito importante e que vocês têm que prestar muita atenção na aula, que é um pouquinho complexo esse assunto aqui. Abra o livro de vocês na página 62, tá? E nós vamos começar a trabalhar e ver se a gente consegue repassar o assunto para vocês sobre geopolítica. Então, o que seria geopolítica? Vamos ver o que diz no texto. Diz assim, ó: se analisarmos a origem dos conflitos internacionais, veremos que a disputa territorial foi a causa de muitos deles. Isso ocorre porque o controle de uma área pode significar o domínio sobre pontos estratégicos, maior disponibilidade de recursos naturais e maior número de pessoas se dedicando a atividades econômicas, assim como a garantia de que determinada nação tenha soberania sobre o território que ocupa e com o qual estabelece laços históricos. Então, o que seria geopolítica, gente? Geopolítica é as estratégias, tá? As estratégias que os países tomam nos bastidores para manter o quê? Manter seus recursos naturais, aumentar sua economia, que mantenha também sua soberania. O que seria essa soberania? O país livre para tomar suas decisões. Aí continua aí, diz assim, ó: a geopolítica consiste nos estudos e nas atividades estratégicas desenvolvidas por um Estado, ou seja, é aquele que o país, esse Estado aí é a mesma coisa que país, ele faz para seu desenvolvimento, tá? Então, geopolítica seria isso, é a forma como o país age, são as estratégias que o país toma para se desenvolver, para desenvolver sua economia, manter sua soberania, proteger seus recursos naturais, tá? Por exemplo, como que recursos naturais seriam esses que devem ser protegidos através de estratégia, como petróleo, minério, florestas, águas. Então, esses são todos os recursos naturais que tem num território de um país, ele tem que ter estratégias, tá? Como manter, como proteger. E essas estratégias, elas também são consideradas geopolítica. O outro lado da geopolítica também são as negociações com outros países, tá? Outros países, um país quando vai negociar com outro, ele tem que montar suas estratégias, ele tem que saber os pontos fracos daquele país que ele está negociando e assim se dar bem na negociação. Para a gente entender como é que funciona a geopolítica, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. E só lembrando aí que vocês, e reforçando, página 62, viu? Do livro de vocês. Então, vamos ver o conceito de Estado. O que seria o Estado? O Estado é a instituição responsável pela administração, legislação e execução de políticas públicas de um país. Então, o Estado é o quê? É uma instituição que ele tem a função de administrar, de criar leis e de executar as políticas públicas. O que são políticas públicas, gente? São ações que o Estado toma para melhorar a vida das pessoas. Então, políticas públicas são isso, as ações que um país, o Estado toma para melhorar a vida das pessoas, de sua economia, de seus empresários, de todos os seus membros. O Estado deve ter soberania. Essa palavra soberania, a gente pode trocar ela por autonomia. E também, por que soberania? Soberania significa dizer um Estado soberano, significa dizer que nenhum outro país manda naquele Estado. Ele é autônomo, ninguém manda nele. Tá? Ele tem autonomia para fazer e executar as melhores práticas, sempre visando
o bem-estar de sua população. Um outro conceito é nação. O que seria a nação? A nação são as pessoas. Por exemplo, o Brasil é um estado-nação, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Brasil tem um estado, como nós estávamos falando, instituições, ele tem um povo. Mais especificamente, nação é o povo, o grupo social que existe naquele país, tá? Aí, por isso, que um estado que tem uma organização que tem um estado, que tem uma nação, ele é chamado de estado-nação. Porque pode haver uma nação sem estado, uma nação sem um território, como por exemplo os palestinos. Os palestinos, eles é uma nação, eles formam a nação, no entanto, eles não têm um estado, tá? Eles não têm instituições que cuidem deles. Então a nação é o povo. Outro conceito, território. Território é a parte física, é a área que é delimitada pelas fronteiras. Ou seja, são as terras que pertencem a um país, a um povo, é chamado de território, é a parte sólida. Outro conceito, o governo. O que seria o governo? O governo se refere às diferentes formas de organização política, tá? Então isso aqui é importante. O governo são as várias formas de organização política. Aí tem governo que tem um presidente como o chefe do executivo. Tem outros governos que tem o primeiro-ministro, tá? Aí são as várias formas. Aí nós já tivemos nós temos aqui a mais usada hoje forma de governo é o democracia, mas nós já tivemos teocracia, oligarquia, monarquia, também nós tivemos outras formas como parlamentarismo. Então são várias formas de organização política. E essas formas de organização política são chamadas de governo. Temos também o país. O que é o país? O que diz aí, gente? Você diz assim, ó. O termo país é um dos mais utilizados na abordagem de assuntos internacionais. Isso ocorre porque ele se refere ao conjunto formado pelo Estado, com organização política definida por sua nação e por seu respectivo território, sobre o qual tem a soberania. Então, tudo isso, ó, quando se junta, tendo um Estado, nação, território, governo, isso tudo aí junto, tá? Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil é um Estado? É. O Brasil tem uma nação? Tem. O Brasil domina um território, tem um território que ele exerce sua soberania? Tem. O Brasil tem um governo, o governo brasileiro é um governo presidencialista, democrático. Tem também. Então, o Brasil é um país. Lógico que dentro da geopolítica, uma das coisas que tem muito, que se debate muito, são os chamados conflitos internacionais. São o quê? São as guerras de várias formas, tá? Guerras econômicas, disputas por território. Então tem todos esses conflitos aí em volta do mundo. Aí diz assim, conflitos internacionais. Vamos ver o que diz aí, ó. Com o avanço da integração econômica mundial no decorrer do século XX, a famosa globalização, né, como nós já vimos, o quadro geopolítico tornou-se mais complexo. Ou seja, complexo por quê, gente? Porque é difícil, ou seja, estão constantemente, os países têm que estar constantemente se reunindo, tá, na ONU, nas várias organizações internacionais que tem, para estar debatendo esses conflitos e resolvendo conflitos. Aí assim, o quadro geopolítico global tornou-se mais complexo. A política dos estados mostrou-se diretamente ligada aos interesses comerciais e financeiros de cada país. Entenderam? Então o que acontece? Cada um, mesmo sendo o mundo globalizado, cada país ele busca defender seus interesses comerciais e financeiros diante do mundo. Ou seja, todo mundo quer vender. Tá? Todo mundo quer vender por um bom preço e quer comprar pelo preço mais barato. Daí
a necessidade das constantes negociações que acontecem no mundo. Então, esses conflitos internacionais, tá? E geralmente quem mais resolve esses conflitos comerciais financeiros é a Organização Mundial do Trabalho, a OIT, e também tem a do Comércio, né, a OMC. Então são esses dois órgãos, a OIT do Trabalho, que é mais voltado para questões de trabalho do povo, e a OMC, Organização Mundial do Comércio, tá? E também quem trabalha tentando resolver esses conflitos. Então nós temos, e outra coisa, claro que com esses conflitos nós temos também e vai gerar instabilidade no mundo, tá? Então o que acontece? No próprio século XX que nós estamos vivendo, ainda há muitos conflitos mundo afora. Alguns deles, questões fronteiriças, ou seja, país disputando por território, parte de território. Nós temos, por exemplo, China com Hong Kong, nós temos a questão da Crimeia na Rússia. Então nós temos vários conflitos por terras ainda no século XXI. Outra questão é a disputa pelo controle de recursos naturais. Por exemplo, aqui tem uma disputa muito grande pelo petróleo, aqui no vizinho país chamado Venezuela, tá? Aqui na América do Sul. Ou seja, onde há uma disputa por vários países querendo interferir na Venezuela devido a seus recursos naturais. Que recursos naturais é que tem na Venezuela? Muito petróleo. A Venezuela, ela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E lógico que nesse século XXI a gente não pode deixar de falar da questão do terrorismo. O que são terroristas? São grupos paramilitares que têm uma causa que nada justifica o que eles fazem, mas é um problema que é causado, tá, por esse mundo globalizado. Então alguns países, alguns povos, alguns grupos insatisfeitos com o andamento das coisas do mundo ou contra um país específico, como era o caso do Estado Islâmico, como foi o caso da Al-Qaeda, que tinha como inimigo os Estados Unidos. E aí nós temos o ataque terrorista mais conhecido da história, que é o 11 de setembro nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Não podemos falar de geopolítica sem falar de potência. O que é uma potência? Potência é um país que procura controlar os outros através de sua força econômica ou militar, ou no caso as duas, econômica e militar. Aí tem a atividade, tá? Atividade lá na página 66. Aí vocês façam a atividade bonitinha aí, ó, a respeito desse assunto. Tá ok, gente? Boa aula, bons estudos e até a próxima aula.